Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós celebramos nesse final de semana a festa solene de São Pedro e São Paulo. É uma festa que tanto pode ser celebrada no dia 29, que é o dia em que nós temos a festa de São Pedro e São Paulo, como também transferida para o domingo, como é o caso do Brasil, porque é uma festa importante e a igreja pediu para que essa festa pudesse passar para o domingo, para que pudesse justamente o povo de Deus celebrar a festa de Pedro e Paulo. Na realidade, ao celebrarmos a festa de São Pedro e São Paulo, nós celebramos a vida da igreja nascente. Pedro, aquele que o Senhor escolheu para ser o primeiro Papa, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, confirma teus irmãos. E Paulo, o grande missionário e evangelizador, que é enviado pelo mundo afora para pregar o Evangelho e testemunha com a sua própria vida o anúncio do Evangelho depois da sua conversão. Pedro e Paulo, a igreja fundada no encontro com Jesus Cristo, seja quando ele passa à beira do lago de Genezaré, no mar da Galileia, e chama Pedro e demais discípulos, seja quando Paulo, no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, o encontra quando ele cai da montaria e pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, os cristãos, na igreja. Portanto, nós celebramos essa festa da igreja nesse final de semana e, juntamente com a festa de Pedro e Paulo, nós celebramos o dia do Papa, o dia do Santo Padre, em que nós manifestamos nosso carinho para com aquele que sucede a Pedro, o sucessor de Pedro, aquele que continua a missão de Pedro hoje e que recebe essa missão para poder confirmar os irmãos na fé, para ser sinal concreto da unidade do povo de Deus, de poder caminhar cada vez mais, confirmando os irmãos e chamando o povo de Deus ao seguimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Justamente por ser o dia do Papa, que nós temos chamado Óbolo de São Pedro, que é o nosso presente, as nossas ofertas nas missas desse final de semana são destinadas ao nosso presente para o Santo Padre, que utiliza para tantas benemerências pelo mundo afora, ajudando países que estão muitas vezes com problemas sérios de desastres naturais ou problemas de necessidades mais variados. Enfim, é a caridade pontifícia que, através do seu presente que recebe, vai sendo levado adiante. Portanto, celebremos com muita alegria essa solene festa de Pedro e Paulo nesse final de semana e escutando a palavra de Deus que nos ilumina, que nos conduz e que nos faz sentir a beleza de caminharmos como igreja. E no Evangelho desse final de semana, Pedro e Paulo, nós escutamos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 a 19, que é paralelo ao que nós escutamos no domingo passado, porém, com algumas conotações próprias. A mesma questão de Jesus, que ali na Cesareia de Filipe, nessa região, pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta é a mesma que nós escutamos no domingo passado. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E a pergunta importante, e aí Jesus pergunta a seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro responde em nome da igreja, em seu nome próprio: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Confessa Jesus como o Messias, o esperado, aquele que o povo esperava de vir para salvar o povo de Deus. E o confessa como Filho do Deus vivo. Realmente um passo muito importante diante de uma mentalidade da época, de confessar que Jesus é o Filho de Deus. E a conclusão já é diferente. A conclusão de Mateus é a escolha de Pedro como aquele que vai ser o que vai servir aos irmãos. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus.
jamais poderia dizer que eu sou filho de Deus, o Messias, se não fosse por revelação do Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, meus irmãos e irmãs, a igreja tem uma grande missão de poder, ao anunciar Jesus Cristo, ser aquela justamente que, como Pedro recebe essa missão, ser aquele que confirma os irmãos e que tem a chave do reino, que é o sinal dessa unidade. Portanto, um grande serviço, responsabilidade muito grande, que assume aquele que é chamado a ser o sucessor de Pedro, quando assim o acontece, para poder, realmente, devido à sua fé em Jesus Cristo, como Messias, como Filho do Deus vivo, poder confirmar os irmãos na fé. Nós louvamos a Deus pela caminhada, todos esses séculos, em que a sucessão de Pedro foi acontecendo. Grande parte de homens santos, de homens que procuraram servir a Deus e aos irmãos, e que nós temos, nos últimos tempos, muitos deles canonizados. Tivemos recentemente Paulo VI, São João Paulo II, João XXIII, enfim, nesse século que passou, os papas santos, né, mostrando justamente, no meio de tantas situações, de tantas fragilidades, o Senhor continua chamando homens para que na sucessão de Pedro confirmem os irmãos na fé e se santifiquem. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, sabemos que é nessa fé de crer no Cristo como Messias e que realmente Filho de Deus, que se fundamenta, que se constrói a igreja. A igreja é construída sobre essa profissão de fé. Crer em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Crer em Jesus Cristo, o Messias Salvador. É sobre isso que nós somos construídos, não é? E essa é a revelação que nos vem da graça de Deus, do dom do Senhor. E ao mesmo tempo, né, fala a leitura do Evangelho, né, que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Sabemos que de um jeito ou de outro a igreja continua presente no mundo, com as perseguições, com os martírios, com as dificuldades, com todos os problemas e ódios que se tem contra a igreja, ela continua presente porque ela nasceu de Deus, ela vem do Senhor e continua anunciando até hoje e vai anunciar até o final dos tempos essa boa notícia. Que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho, para que quem nele crê tenha a vida. E nós somos chamados a proclamar isso, como Pedro e Paulo. Na leitura do Evangelho de hoje, fala de Pedro. Como também nós ouvimos, e quem não ouviu vai ouvir ainda, nos Atos dos Apóstolos, também fala justamente da prisão de Pedro. A igreja passa por vicissitudes. Os Atos dos Apóstolos 12, 1 a 11, fala que rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era a época da Páscoa, dia dos pães ázimos, né? Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, né? E tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Apresentá-lo ou matá-lo depois da Páscoa. E era uma prisão de extrema, justamente, de extrema possibilidade de fechamento, de máximo cuidado. 4 grupos de soldados para cada vigília, né, da noite, ao mesmo tempo, soldados ao seu lado, com as correntes. Isso é aparentemente impossível, fora as várias grades e várias portas que se tinham, onde estavam fechados para Pedro. No entanto, aparece o quê?
enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Ou seja, a oração da igreja diante das perseguições e diante das ameaças. Não é? E naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso a duas correntes e com guarda vigiando a porta da prisão. O anjo do Senhor apareceu, iluminou a cela, acordou a Pedro, as correntes caíram das mãos, mandou Pedro colocar o cinto e calçar as sandálias, põe a sua capa e acompanhou, e não sabia se era realidade, estava acontecendo por meio do anjo. Depois de passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e o portão abriu-se sozinho, automaticamente. Saíram caminhando por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O salmo de resposta vai ser bem esse: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Ou seja, Pedro chamado a ser sucessor, justamente aquele que vai ser aquele que vai ser justamente, que vai confirmar os irmãos na fé, ele e seus sucessores. Entanto, a igreja, por mais que ela seja presa, que seja muitas vezes perde a sua liberdade, sempre o Senhor vem ao seu encontro para libertá-la, que ela possa continuar anunciando o Evangelho, meio de tantas vicissitudes, tantas dificuldades. Acho que é nesse aspecto que nós aprendemos muito, cada vez que nós vemos a história da igreja. Quantas perseguições, quantas situações onde fomos proibidos de pregar o Evangelho. Ainda hoje tem locais que a igreja católica é proibida de pregar o Evangelho. No entanto, ela continua, continuamente, mesmo com todas essas dificuldades e perseguições e difamações, gente que odeia e não quer que ela fale nada, continua anunciando o Evangelho, essa boa notícia para todos. E justamente essa constatação de Pedro é a constatação de seus sucessores, de toda a igreja. E por fim, meus irmãos e irmãs, também Paulo, grande apóstolo dos gentios, essa consciência de ter feito o que podia ter feito. Ou seja, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste, a Ele a glória pelos séculos. Paulo, que chega ao final também da sua caminhada, passa por todos os cantos anunciando o Evangelho, e agora termina a sua corrida. Agora espera encontrar-se com Deus, com o Pai na eternidade. Ou seja, o Senhor vai me dar, o justo juiz, aquela coroa da justiça. E o Senhor que esteve ao meu lado e me deu forças para que a sua mensagem fosse anunciada integralmente e ouvida por todas as nações. São esses dois que nós celebramos nesse final de semana, Pedro e Paulo. Dois homens de Deus que morreram mártires em Roma, lavaram com seu sangue as terras de Roma. Hoje estão lá as duas basílicas de São Pedro e São Paulo. Ali estão sepultados seus corpos, inclusive debaixo da Basílica de São Pedro, bem do altar principal, está o túmulo de Pedro, justamente para tornar presente, né, que todos nós queremos ver esses sinais, a ação do Senhor. Nos sucessores de Pedro, essa grande missão de nós podermos amar o Santo Padre, amar aquele que sucede a Pedro e caminharmos de tal maneira que também hoje, com todas as contradições, possamos continuar como Pedro e Paulo, anunciando o Evangelho, mesmo com as prisões, dificuldades e incompreensões. Que tenhamos esse coração aberto para assim fazê-lo. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.